Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e esse é o canal Apollo Fisioterapia e hoje nós vamos conversar sobre equilíbrio ácido básico. É o tópico que a gente parou no Minutos de Leitura. Nós estamos lendo o capítulo 6 do livro do John West. Esse é o quarto vídeo que eu estou fazendo. Se você não acompanhou os outros vídeos, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui as outras partes desse capítulo e também todos os capítulos que a gente já leu no Minutos de Leitura. Nós estamos fazendo a leitura do livro Fisiologia Respiratória Moderna do John West. Então eu aproveito aí e peço para que você curta os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, que você se inscreva no nosso canal e também que aperte o sininho para você receber as notificações de que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia. Bora lá, sem mais delongas, vamos ler então, fazer o quarto vídeo lendo o capítulo 6 do livro do John West. Muito bem, pessoal. Então, ó, para quem está acompanhando aí comigo, nós estamos na página 75 do livro do John West, nós estamos na quarta edição, nós estamos usando a quarta edição, né? E nós vamos falar sobre o estado ácido básico. Eu vou dar um início aqui ao nosso cronômetro, coisa que, para quem acompanhou o vídeo anterior, eu acabei esquecendo, mas vamos lá. É mais para a gente ter controle aí do tempo que a gente está levando para ler cada parte desse capítulo. O estado ácido básico é extremamente importante. Se você seguir aí o meu canal, se você acompanhar os outros vídeos, você sabe que eu já fiz alguns vídeos sobre gasometria e essa parte aqui é extremamente importante para quem quer aprender e interpretar bem uma gasometria, né? Afinal, os exames laboratoriais eles são importantes para a gente conseguir aplicar a fisiologia, entender a fisiologia, a fisiopatologia das doenças. Então, não basta eu saber interpretar a gasometria por si só olhar parâmetros. Eu preciso aplicar isso, né, por tentar achar a aplicabilidade para aquilo que eu estou estudando na gasometria arterial. E quando a gente fala de ventilação mecânica, quando a gente fala de fisiopatologia e fisiologia, a gente tem que aprender a juntar tudo isso, né, fazer essa junção das informações e aplicar para a melhor conduta no nosso paciente. Então vamos lá, então nós vamos começar aqui falando de estado ácido básico. Vejam lá então. O transporte do CO2 ele exerce um profundo efeito sobre o equilíbrio ácido básico, sobre o estado ácido básico no sangue e no organismo como um todo. O pulmão ele excreta mais de 10 mil micrômetros, né, de ácido carbônico por dia. Não deve ser micrômetro essa unidade aqui não, mas ok, vamos lá. Em comparação com menos de 100 de outros ácidos fixos pelo rim. Por essa razão, alternando, alternando, alterando a ventilação alveolar e assim a eliminação do CO2, o organismo possui grande controle sobre o equilíbrio do ácido básico. Esse assunto será tratado aqui apenas resumidamente porque ele se superpõe ao campo da fisiologia renal. Bom, o pH é resultante da solução do CO2 no sangue e da consequente dissociação do ácido carbônico é dado pela equação de Anderson-Hasbech. Ela é derivada do seguinte modo na equação. Então, o ácido carbônico se deriva em hidrogênio e bicarbonato, como a gente já viu lá atrás. Além da ação das massas da constante de dissociação do ácido carbônico K, como? Então, como é que é a constante do ácido carbônico? Que é o hidrogênio vezes o bicarbonato produzido dividido pela quantidade de ácido carbônico. Ora, como a concentração do ácido carbônico é proporcional à concentração do dióxido de carbono, então podemos mudar, né, e falar que a constante se escreveria da seguinte forma. Ó. A constante ela é igual ao hidrogênio vezes o bicarbonato dividido pela quantidade de CO2. Tomando então os logaritmos, né? O log da constante é igual a log de hidrogênio e log do bicarbonato dividido pelo CO2, de onde? Então, o log negativo do hidrogênio é igual a log negativo da constante e log do bicarbonato de CO2. Ou seja, né, houve aqui uma inversão, né, só para jogar o hidrogênio para o outro lado e jogar a constante para cá. Assim, né, o pH, como o pH é um logaritmo negativo, né, então o pH é igual ao P da constante mais o log de bicarbonato por CO2. Uma vez que o CO2 obedece à lei de Henry e a concentração de CO2 em mililitros pode ser substituída pela PCO2 vezes 0,03, a equação então se torna da seguinte forma.
Então, o pH ele vai ser a constante mais log de bicarbonato dividido por 0,03 da PCO2. Então, o valor da constante é de 6,1 e a concentração normal do bicarbonato no sangue é de 24. Substituindo, torna-se, portanto, o seguinte, que o pH é igual a 6,1 mais log de 24 dividido por 0,03 vezes 40, né, que é a PCO2. Então, daí eu teria 6,1 mais log de 20, 6,1 mais 1,3, que é log de 20, então o pH é 7,4. Observe que, enquanto a relação entre a concentração de bicarbonato e PCO2 permanece igual a 20, o pH permanecerá em 74. A concentração de bicarbonato é determinada principalmente pelo rim e a de PCO2 pelo pulmão. As relações entre pH, PCO2 e bicarbonato são convenientemente apresentadas em um diagrama de Davenport, que é esse diagrama aqui de cima. Né? Esses dois diagramas aqui, que é da figura 6.8. Os dois eixos mostram pH e as linhas de igual PCO2 varrem o diagrama. Então, o plasma normal é representado pelo ponto A, que é o plasma normal representado aqui pelo ponto A, no gráfico aqui. Né? A linha C e B, né, a linha CAB, que é essa linha que passa assim, mostra a relação entre o pH quando o ácido carbônico é adicionado ao sangue total. Isso é, ela faz parte de uma curva de titulação do sangue chamada de linha tampão. A inclinação dessa linha é mais íngreme do que a observada no plasma separado do sangue em virtude da presença da hemoglobina, que possui uma ação adicional no tamponamento. A inclinação da linha medida no sangue integral in vitro usualmente é um pouco diferente daquela encontrada em um paciente, por causa da ação do tamponamento do líquido intersticial e de outros tecidos do organismo. Então, mostrando aqui que o tamponamento in vitro e no in vivo se dá de forma diferente. Um outro modo de retratar essas relações está mostrado na figura 6.9, onde o log do PCO2 está plotado em relação ao pH. Neste diagrama, linhas retas iguais às concentrações de bicarbonato ocorrem de cima à esquerda para baixo. Esquerda para baixo. Da esquerda para baixo. Da esquerda para baixo e à direita e intercepta com a linha horizontal do PCO2 de 40, que é essa linha horizontal aqui de PCO2 40, conforme representado. A linha tampão normal também é reta e um pouco mais agudamente inclinada do que as linhas de bicarbonato. Além disso, uma escala de excesso de base é mostrada na linha curva. Essa é excesso de base aqui mostrada na linha curva. O diagrama do pH log, PCO2, é muitas vezes usado na avaliação clínica dos distúrbios ácidos básicos. Ele fornece essencialmente a mesma informação que o diagrama de pH bicarbonato, mas possui a vantagem de que pontos podem ser mais facilmente plotados na prática. Por quê? Porque o pH e a PCO2 podem rapidamente ser medidos em uma única amostra de sangue por meio de eletrodos no sangue gás. Uma vez que o diagrama de Davenport tenha sido dominado, o diagrama do pH log PCO2 pode facilmente ser usado. A relação bicarbonato-CO2 pode ser perturbada de 4 maneiras, tanto pelo PCO2 quanto pelo bicarbonato, pode ser elevados ou abaixados. Cada uma dessas 4 perturbações dá origem às alterações ácido-básicas características. Né? E aí a gente vai falar dessas 4 alterações: acidose e alcalose respiratória, acidose e alcalose metabólica. Nós vamos terminar esse vídeo falando desses 4 distúrbios, portanto. Bom, então vamos lá. Acidose respiratória. Esta, então, é causada pelo aumento do CO2, que reduz a relação bicarbonato-CO2 e, assim, deprime o pH. Isso corresponde a um movimento de A para B na figura 6.8. De A para B na figura 6.8. Vamos lá. De A para B na figura 6.8. Olha o que acontece com o pH. O pH, portanto, cai. Toda vez que o PCO2 subir, o bicarbonato deve também aumentar em alguma extensão em virtude da dissociação do ácido carbônico produzido. Isso é refletido pela inclinação para cima e para a esquerda
da linha tampão do sangue na figura 6.8. Então vamos lá, para cima e para a esquerda da linha tampão. Né? Então tá aqui, ó, a inclinação está vindo para cima e para a esquerda, e por isso que o bicarbonato ele acaba subindo também. Né? Então, para compensar essa alteração. Entretanto, a relação bicarbonato-PCO2 cai. A retenção de CO2 pode ser causada por hipoventilação ou desigualdade da ventilação-perfusão. Isso a gente já viu nos capítulos anteriores. Vamos lá. Se a acidose respiratória persistir, o rim responde conservando o bicarbonato. Ele é impelido a fazer isso pela PCO2 aumentada nas células tubulares renais, as quais então excretam uma urina mais ácida por meio da excreção de hidrogênio. Os íons de hidrogênio são excretados sob a fórmula de H2PO4- ou NH4+. Os íons bicarbonato são reabsorvidos. O aumento resultante no bicarbonato a seguir move-se segundo a relação, de novo, bicarbonato PCO2 de volta à sua concentração normal. Isso corresponde a um movimento de B para D ao longo da linha, o PCO2 de 60, na figura 6.8 é conhecido como acidose respiratória compensada, evento típicos seriam. Então, B para C. Então, você volta o pH para a normalidade, mesmo mantendo aqui um CO2 mais elevado, porque você começa a ter a retenção do bicarbonato. Ok? Bom, alcalose respiratória. Essa é a causa causada por uma diminuição do CO2 com o aumento da relação bicarbonato-PCO2. E assim eleva o pH. Então, que é a movimentação do A para C naquela figura 6.8. Uma diminuição do PCO2 é causada por hiperventilação, por exemplo, em alta altitude. A compensação renal ocorre por uma excreção aumentada do bicarbonato, assim fazendo retornar a relação bicarbonato-PCO2 de volta ao normal. Depois de uma permanência prolongada em altitude, a compensação renal pode ser quase completa. Há um excesso de base negativo ou um déficit de base. E para a gente terminar, vamos falar de acidose metabólica e acidose respiratória. A alcalose metabólica. Né? Então, no contexto, metabólico significa uma alteração primária no bicarbonato, isso é, no numerador da equação. Na acidose metabólica, a proporção bicarbonato para PCO2 cai, assim abaixando o pH. Então, o bicarbonato pode ser abaixado pela acumulação de ácidos no sangue, como no diabetes mellitus descontrolado ou após hipoxemia textural que libera um ácido lático. A alteração correspondente na figura 6.8 é um movimento de A para G. Vamos lá. 6.8, movimento de A, cadê? A para G, ó. Então, o que vem para cá, que é a metabólica. Ok? Bom, neste caso, a compensação respiratória ocorre por aumento da ventilação para baixar o CO2 e elevar a fração, deprimindo, então, a relação bicarbonato-CO2. O estímulo para elevar a ventilação é principalmente a ação de íons de hidrogênio sobre quimireceptores periféricos. A figura 6.8, o ponto move-se de G para F, embora não até tão longe quanto F. Há um déficit de base ou excesso de base negativo. Então, de G para F, né? G, ela se move aqui para F, ok? Para compensar mais uma vez. E por fim, a alcalose metabólica, nesse caso, um aumento no bicarbonato aumenta a relação bicarbonato-PCO2 e assim o pH. A ingestão excessiva de álcalis e perda de ácidos são as causas. Na figura 6.8, a movimentação se dá de A para E e a compensação respiratória ocorre por uma redução na ventilação alveolar, elevando-se a PCO2. Ponto E, então, move-se para a direita, na direção do D, move-se na direção do D, contudo, a compensação respiratória na alcalose metabólica é muitas vezes pequena e pode ser ausente. O excesso de base é aumentado. Deve ser observado que as perturbações mistas respiratórias ou metabólicas ocorrem muitas vezes, e então podem ser difíceis de elucidar a sequência de eventos, ok? Pessoal, então aqui, ó, vale a pena a gente estudar bastante os conceitos dos distúrbios ácido básico, vão ser muito úteis para a gente na nossa prática, e eu convido você a ir comigo para o último vídeo. O próximo vídeo é o último desse capítulo 6 do John Leste, beleza? Acompanha aí comigo, segue o Minuto de Leituras do canal Apolo Fisioterapia. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.